Imagina você abrir a porta da sua casa e ver um rapaz de chapéu, roupa xadrez, calça jeans justíssima, um cinto com um fivelão daqueles bem cowboy, uma bota e ainda segurando uma caixa com um porquinho de estimação dentro dela. Acho que a imagem na cabeça de vocês deve estar tentando imaginar uma cena de algum filme de cowboy, alguma coisa do Texas, né? Tipo, desse sentido. Mas não. Eu vou surpreender vocês com o enredo da história da série da Netflix, El Niñero. A história que conta El Niñero é de um rapaz, Gabriel Padilha, que simplesmente foi expulso do rancho da sua família por ser muito sensível. Um rapaz bonito, jovem, mas que tinha alguns ideais sobre sustentabilidade, tecnologias muito mais avançadas do que o seu pai estava disposto a aceitar dentro do rancho de onde eles viviam. Então ele simplesmente decide ir para a cidade grande e conseguir um emprego. O que ele não esperava é que o emprego que a sua tia, madrinha, alguma coisa do tipo, iria arrumar era como babá. E aí é onde nós vamos conhecer do outro lado da história Jimena. Jimena é simplesmente uma mulher que se divorciou recentemente e está num processo de briga entre conseguir conquistar o pai dela para ela conseguir o cargo de presidente da empresa, conseguir administrar a vida pessoal, a casa, unir a casa com o trabalho e, o detalhe mais importante, conseguir cuidar dos 3 filhos pequenos que ela tem, uma vez que o seu ex-marido foi viajar com a atual namorada e não tem quem ajudar ela a tomar conta das crianças. Então, simplesmente o destino une os dois. Gabriel e Jimena, de uma maneira muito inesperada, simplesmente vão ter as suas vidas cruzadas por os dois quererem, de alguma forma, convencer os pais de que eles podem ser diferentes, mas que podem sim alcançar os objetivos que eles querem. O Gabriel, ele é uma pessoa que você vai ver, um homem que vem do interior, sofreu machismo na sua forma mais cruel, por ele ser uma pessoa doce. Ele chora por coisas bestas, ele é uma pessoa que tem um sentimento com animais, com crianças, desse jeito muito mais sensível do que se pode esperar de um padrão masculino. Enquanto a Jimena, ela sofre o machismo da sociedade e da família por não verem ela capaz de conseguir tomar conta tanto da vida pessoal quanto da vida profissional. Ela sempre trabalha muito, inclusive é um dos motivos de que o ex-marido dela se divorciou. Ele dizia que ela não tinha tempo para a família, só para o trabalho. Então ela sofre essas pressões também de não se encaixar no padrão da mulher que cuida das crianças, da casa, né? Aquela mulher do lar. Ela é uma mulher que luta muito pelos seus ideais e que, de alguma forma, ela simplesmente tenta convencer todos, inclusive a si mesma, de que sim, ela é capaz. Por que o Gabriel entra na história da vida dela? Ela tinha tentado de todas as formas conseguir babar as mulheres para tomar conta das crianças. Só que as crianças que ela tem, os 3 filhos, são endiabradíssimos. Eles são crianças super arteiras, complexas, levadas, e que faz com que as babás não ficassem mais do que uma semana na casa. Então essa amiga dela, conhecida que já trabalhou com ela há um tempo atrás, simplesmente indica o Gabriel para ir lá para casa dela. Só que ela achava que Gabi era o nome de uma mulher, tipo Gabriela, alguma coisa do tipo. E não que era Gabi de Gabriel. Ela fica surpresa por ver um rapaz na porta da casa dela se apresentando como babá. Ela achava que ele estava lá na casa dela com aquela vestimenta toda para ser jardineiro, cuidar de animais, alguma coisa do tipo. Mas quando ele fala isso, ela simplesmente fala, como assim? Tipo, o que você entende de criança? E ele fala que ele já cuidava de crianças na cidade onde ele morava, ajudou a cuidar de crianças na família e tudo mais. Só que no meio do caos que ela tava do dia, ela simplesmente meio que ignora tudo isso e fala, tá, cuida aí das crianças, eu vou trabalhar e depois eu resolvo isso. E larga ele lá na casa, tomando conta das 3 crianças pequenas, e simplesmente vai trabalhar.
E aí ela volta para casa no final do dia e ela tem uma surpresa muito impactante. As crianças estão quietas, estão tranquilas, estão rindo, estão brincando com ele. Simplesmente ela não esperava esse relacionamento ser tão rápido e ser tão aberto. Ela sentiu que as crianças gostaram dele de uma forma que ela mesma duvidava que era possível. Por quê? Porque ela, quando conhece ele de primeiro impacto, a imagem dele mexe com ela. Ela fica meio, tipo assim, curiosa. Como que um rapaz tão bonito, tão bem arrumado, mas com roupas de rancheiro, consegue cuidar de crianças e ter uma porquinha de estimação. Alguma coisa ali parece que não encaixava na imagem que ela via com o que ele tinha apresentado. Só que aí, quando ela chega em casa e vê aquela imagem das crianças daquele jeito, ela simplesmente fica meio que encantada com a forma como que ele tá ali cuidando delas. Só que ela tenta, nos primeiros dias, a todo custo, dizer pra ele que ela não vai contratar ele, porque ela precisa de uma mulher, porque ela precisa de uma pessoa que tem essa coisa maternal para cuidar dos filhos e tudo mais, que ela não podia ter, que ela não tinha por conta do trabalho e tudo mais. E ele vira e fala para ela, da mesma forma que você tá tentando mostrar pro seu pai que você é capaz de alcançar esses objetivos, que ele diz que você não é bom o suficiente, eu tô aqui para mostrar pro meu pai que eu posso sim sobreviver, ganhar dinheiro e ter minha vida sem precisar ser esse cara rústico, bruto, que ele acha que eu devo ser. Meio que os dois estão tentando ser as pessoas que eles queriam ser e provar pro pai, pros pais, no caso, que eles podem sim ser quem eles são e de alguma forma conseguir vencer as vidas e conseguir atingir seus objetivos. E a história vai de alguma forma construindo esse laço entre os dois de uma maneira muito gostosa, muito divertida. A série, ela traz muita coisa de família, né? Muitas questões sobre como que o divórcio interfere na vida das crianças, como que a questão da mãe não ser uma mãe tão fofinha, ou não ser uma mãe tão presente, porque ela tá sempre trabalhando muito, isso também reflete na vida das crianças. Como que um menino consegue ser tão doce com um rapaz e entender que ele tá ali trabalhando e que não é porque ele é homem e ele cuida de crianças que ele deixa de ser homem. Então você consegue perceber nuances de questões sociais, familiares, sobre relacionamentos, sobre estereótipos, sobre dificuldades, porque querendo ou não, o Gabriel ele passa meio que a assumir um papel meio paternal das crianças. Por quê? Porque além do pai não estar presente, a mãe também está sempre trabalhando, as crianças não têm muito com quem conversar, com quem pedir ajuda. E elas começam a se abrir com o Gabriel. E isso faz com que o laço entre eles seja a grande base de tudo da série. Porque a mãe, a Jimena, ela de alguma forma consegue perceber que o Gabriel faz bem para as crianças. E o Gabriel faz bem para os filhos dela, para a casa ali onde estão vivendo, e inclusive para ela. Porque ele consegue cuidar dela também no meio disso. Ele acaba não cuidando só das crianças, mas também da própria Jimena. E isso faz com que a relação deles passe de ser apenas de patrão e funcionário para algo um pouco mais íntimo. E a história vai se desenrolando com isso. Gente, a série ela é muito fofa. Eu, de coração, eu não esperava que fosse uma série ser tão meiga, porque é um romance clichê. Aquele padrão de romance clichê, que é falar de família, de problemas de relacionamento, daquela questão de, eu não posso me envolver com o funcionário e tudo mais. Mas, de alguma forma, ela vai mostrando pra gente outras camadas, outros problemas. A gente entende porque o Gabriel também saiu de lá. Porque o pai dele estava sofrendo por uma extorsão, estava sendo enganado. E a família da Jimena, de alguma forma, sem ela saber, estava envolvida daquilo. E aí começa os desdobramentos dessa investigação. Então, além de ter romance, ter essa coisa família, ser um pouco de comédia, ela também vai mostrar um pouco sobre dramas familiares, dramas policiais, sobre crimes de falsidades ideológicas, sobre enganação, extorsão. A gente vai aprofundando conforme você vai adentrando os episódios
E você vai percebendo que a série vai falar sobre assuntos sociais de uma maneira muito real e presente na nossa vida, mas de uma maneira um pouco leve também. Porque por mais que tenha assuntos pesados, a série brinca muito com a questão das crianças, trazendo uma leveza para como resolver os problemas. O personagem meio que principal, que é o filho menor dela, o Léo, ele é o que tá sempre ali ajudando a mãe a desvendar as coisas, tá sempre sendo o ajudante do Gabriel a descobrir sobre os crimes. Ele meio que se torna o ajudante do detetive. A criança menor é a que tem a capacidade de fazer esse link com coisas de adulto, que para ela é muito complexa, mas ela consegue de alguma forma mesmo assim ajudar. A série é simplesmente muito doce. Você vai ver questão de como o homem se sente ameaçado por ter um outro homem dentro da casa, mesmo esse homem sendo só um funcionário. Ele meio que, o ex-marido dela, da Jimena, ele meio que se sente traído. Como que o pai da Jimena absorve a informação de que ela pôs um homem dentro da casa dela, mas é só um empregado e não é algo a mais. Aí começa a surgir os burburinhos que eles estão ficando, mesmo sem ter acontecido nada. Aí o pai dela tenta de alguma forma empurrar algum rapaz que ele julgue ser mais adequado a ela para ela ter um relacionamento. Enfim, são muitas pressões psicológicas, pressões familiares, são essas questões de machismo estrutural de maneira muito agressiva, da gente perceber o quanto a sociedade obriga a mulher a casar, a ter uma família, a ter um marido de sucesso que vai sustentar a casa e ela poder ficar só em casa cuidando dos filhos. A questão de meninas têm que brincar de boneca e meninos têm que jogar futebol. A série inverte isso. A filha dela, a Sofia, ela gosta de esportes, ela gosta de coisas mais agitadas. E o filho dela, que era para ser o jogador, era para ser o homem, ele gosta de música. Ele simplesmente parte com outro ambiente totalmente mais delicado. E por que eles conseguem ter essa liberdade? Porque o Gabriel faz essa ponte. O Gabriel, por ser esse homem sensível, mas mesmo assim sendo homem, ele consegue ver a Sofia como, não é porque você é mulher que você não pode jogar futebol. Você pode sim. E não é porque o filho dela, o Sebastian, acho que é Sebastian, não lembro agora o nome do menino, já confundi. Ele simplesmente pode sim partir para a área artística e fazer algo que seja diferente do que o pai dele e o avô dele faziam. É o direito de escolher, é a vida dele, sabe? Então eu acho muito divertido como que a série aborda temas sérios, mas de uma maneira muito leve, muito descontraída, de uma forma muito mais cômica em alguns pontos do que muito complexa, entende? E a Netflix construiu uma fotografia da série impecável. Ela usa muito jogo de cores com relação às roupas da Jimena para mostrar empoderamento, para mostrar firmeza, segurança. As roupas que ela veste, a comunicação que ela veste é muito empoderada, é uma coisa muito autêntica. O Gabriel, ele simplesmente vai transitando de uma coisa muito rústica, de peão, de botina, para uma coisa um pouco mais sofisticada, de uma roupa mais social, assim, só que de alguma forma ele sempre vai manter a camisa, ele sempre vai manter o chapéu, mesmo que ele troque o chapéu por um boné, mas um boné que não é tão estiloso, é uma coisa mais rústica. Ele troca a camisa xadrez por uma camisa de cor monocromática, mas mantém a camisa, entende? A estética dele é que ele vai, se modernizando conforme ele vai adentrando na vida da Jimena, mas mesmo assim as raízes dele, do campo, dos animais, do sítio, da fazenda, ainda tá ali. E a Jimena, por mais que ela seja a mulher empresária e tudo mais, ela ainda mantém a delicadeza no olhar, o cabelo sempre bem arrumado, o brinco, a maquiagem, para manter a feminilidade. Por mais que ela use um papel masculino para atingir os objetivos, de ser a que comanda a empresa, a mulher de pulso firme, a que está ali brigando por um espaço, né? Aquela coisa que seria o papel do homem, mas de alguma forma
é colocada esses detalhes para mostrar que ela ainda mantém os traços de delicadeza. Tem uma personagem da série muito importante, que é uma mulher que ela faz parte de um grupo de acionistas, alguma coisa assim da empresa. Eu não vou dar spoiler todos para vocês irem lá assistir. Mas é muito bacana que ela, por ser mulher, ela que é a que mais apoia a Rimena. Ela é a que enfrenta os outros homens também para tentar mostrar que a Rimena tá certa. Então você percebe essa questão da sororidade, de mulheres se apoiando, estando uma do lado das outras para se posicionar contra os homens. Enfim, são muitas camadas, são muitas questões. Por mais que seja uma série fofinha, bobinha, de poucos episódios e 3 temporadas, mas ela consegue explorar bastante coisa de uma maneira muito rápida e de uma maneira muito sutil. Você consegue perceber tudo isso se você parar para analisar a série. Porque se você simplesmente assiste de uma vez só, sem prestar atenção nos detalhes, você vai achar que é só um romance bobinho e fofo. Mas não, ela traz assuntos muito importantes, só que você precisa parar para analisar. E uma coisa muito mais, assim, que chamou muita atenção e que me deu, assim, vontade de assistir a série é o conteúdo. Vocês vão ver quem que é o Gabriel. Vocês vão ver o conteúdo que é o Gabriel. E ele se torna um objeto de desejo entre as mulheres que são mães das outras crianças da escola e meio que brinca com isso também, sobre ele ser um homem que cuida de crianças, todo bonitão, todo charmosão, e as mulheres ficam tipo, mas você é só babá mesmo? E elas querendo tirar a lasquinha dele e tudo mais. Eu achei isso hilário, essa brincadeira que fizeram. Mas é isso. Eu fiz um vídeo lá no Instagram e no TikTok pra mostrar pra vocês sobre a série também, pra contar um pouco de uma outra perspectiva. Aqui é uma coisa mais detalhada, com um pouco mais de análise. E eu espero que vocês vão lá, assistam, comentem depois aqui comigo e até o próximo episódio.